turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Para esse momento, nós iremos fazer a correção de atividades, também proposta em outras aulas, onde nós trabalhamos área e perímetro de figuras em malhas quadriculadas. Essa habilidade é muito importante para vocês, para vocês compreenderem esse conceito de área, de perímetro. Nós já trabalhamos tantas vezes, mas que hoje eu trouxe na malha quadriculada a fim de verificar se vocês já tinham compreendido, de revisar também. E, enfim, a gente poder trabalhar direitinho esse conteúdo tão importante. Então, fiquem atentos à correção da atividade que já foi proposta para vocês lá no WhatsApp. E agora vocês farão as anotações, farão as correções necessárias. Então, fiquem muito atentos. Em caso de dúvida, deixe aqui nos comentários ou me chama lá no PV do WhatsApp para que a gente possa sanar todas as dificuldades. Mas, de antemão, digo que será bem esclarecido na nossa correção. Vejam só. Questão 1. Luiz desenhou o polígono em cinza na malha quadriculada abaixo, na qual o lado de cada quadradinho mede 1 centímetro. Temos aqui a figura, representada na malha quadriculada, e aí vem o comando. Quanto mede o perímetro desse polígono? Então, conforme orientado, explicado já em outras aulas, e até na videoaula que foi encaminhada para vocês antes da atividade, a gente viu que o perímetro, destaca essa palavrinha-chave aí na atividade de vocês, que o perímetro equivale à soma de todos os lados de uma figura, de um polígono. E nessa situação aqui, não seria diferente. A gente aqui vai contar cada ladinho, considerando que cada quadradinho mede, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Então, como é que a gente faz, Perímetro também é associado a contorno. Então, a gente vai contornar. A gente não vai olhar a área interna. A gente vai contornar, calcular o perímetro. E aí, uma forma bem simples de vocês chegarem nessa resposta é fazendo esse processo. Considerando que cada lado do quadradinho tem 1 centímetro, você vai só contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Finalizamos? Não, porque são de todos os lados. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, já conseguimos identificar que o perímetro desse polígono equivale a 24 centímetros. Resposta correta é a letra B. Na questão 2, também se trata de perímetro. Já vou até destacar aqui essa palavrinha, porque eu já conheço a questão. Mas aí vamos lá. O lado de cada quadradinho da malha quadriculada mede 1 centímetro. Detalhe, fiquem muito atentos a essa informação. Nem sempre esse lado mede 1 centímetro. Se medir 2, aí você vai contar 2, 4, de 2 em 2, tá? Se for 3, você conta de 3 em 3. Mas normalmente é 1 centímetro, o que facilita porque a gente vai seguir esse processo aqui. Então, das figuras desenhadas na malha quadriculada, a que possui perímetro igual a 12. Olha, eu vou procurar a figurinha que tem perímetro 12. Então, a gente tem que contar. Figura 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, será que já encontramos? Vamos conferir as próximas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Olha só, a figura 2 tem 14 centímetros de perímetro e a figura 1 tem 12 centímetros, que é a que a gente está procurando. Mas aí a gente sempre confere as demais para ver se de fato é aquela resposta correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só. Essa tem 16 centímetros de perímetro. E a figura 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Também, conforme a figura 3, são figuras diferentes, mas que possuem o mesmo perímetro, 14 centímetros. Então, já encontramos a resposta correta
12 centímetros é a figura 1. Resposta é a alternativa A. Vamos à questão 3. Para o acabamento da decoração de uma caixa de madeira, será colocada uma fita de cetim em volta de sua tampa. O formato dessa tampa está representado em cinza na malha quadriculada abaixo, em que o lado de cada quadradinho equivale a 5 centímetros. Olha só, cada ladinho desse daqui equivale a 5 centímetros, conforme aquela dica que eu dei lá no início. Então, nós temos aqui a forma, né, o formato de um retângulo, como vocês podem observar. E aí a gente precisa calcular quanto deve ser o comprimento mínimo de centímetro dessa fita de cetim. Como ela vai colocar essa fita, deixa eu encontrar aqui, ó, em volta, ou seja, no contorno, então nós vamos trabalhar aqui com a ideia de perímetro. Então, vamos contar. Lembrando que cada ladinho mede 5. Então, aqui eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Como esses dois lados são paralelos, a gente já consegue chegar à resposta. Esse lado é igual a esse, e esse é igual a esse. Se aqui mediu 60, aqui também será 60. Concordam comigo? Vamos já verificar se a resposta é essa mesmo. Paramos no 60, para a gente validar essa informação. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 e 120. Então, de fato, a resposta correta é a letra C. Questão 4. Utilizando como unidade de medida o quadrinho do papel quadriculado, a área, já mudamos aqui para a área da palavra fé, representada abaixo é igual a. Aqui a nossa área, nós vamos considerar cada quadradinho. Lembram que aqui a gente estava trabalhando com contorno, e quando a gente fala de área, vocês vão lembrar da parte interna. Então, eu vou contar os quadradinhos, ok? Então, vamos calcular, né, a área da palavra fé. Então, vocês veem que ela está representada aqui dentro dessa malha quadriculada. Então, cada quadradinho, né, a gente vai considerar como unidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a gente tem aqui, né, a área ocupada pela palavra fé nessa malha quadriculada foi de 18 quadradinhos, que corresponde à alternativa A. Já na questão 5, diz que Marcela fez um desenho da sua horta na malha quadriculada abaixo e pintou de cinza. Nessa malha, o lado de cada quadradinho corresponde a 1 metro. Por que essa informação, professor? Qual a medida da área? Se aqui está falando de área, por que ele falou que o lado de cada quadradinho é 1 metro? Se eu não vou contar? Bom, já foi falado para vocês, né, que a área de um quadrado você multiplica lado vezes lado. Ou seja, se o lado é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, eu tenho aqui uma unidade de área, 1 metro quadrado. Tá certo? Então, é a mesma coisa. Você vai sempre contar os quadradinhos, tá? Então, vamos verificar. Temos um retângulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, nós temos uma área de 15 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque justamente a multiplicação. Se aqui mede 1 e aqui mede 1, 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Cada quadradinho tem 1 metro quadrado, tá? Quando vocês verem essa representação de metros quadrados e centímetros quadrados, já sabe que está se tratando de área. Então, não tem nem como confundir, tá certo? Vamos à questão 6. Estamos quase finalizando. Observe as figuras representadas na malha quadriculada abaixo. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 figuras. Figuras W, Y, X, K e Z.
E nós vamos tentar identificar qual das figuras tem a mesma área da figura representada por W. Então, vamos primeiro ver qual é a área da figura W. Cada quadradinho, uma unidade de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, e esse daqui? Percebam que se eu juntar a metade de um quadrado com o outro, eu vou ter um quadradinho. Se eu juntar esse com esse, eu vou ter um quadrado. Então, 2, 4, 6, 7, 8. Não contem duas vezes, porque esse pedaço conta como essa outra parte, para fechar o quadradinho. Então, a gente tem 2, 4, 6, 7, 8. Ou seja, a figurinha 8 tem 8 unidades de área, tá? 8 unidades de área. Então, agora eu vou encontrar qual a outra figurinha que também tem 8 unidades de área. Será que é a figurinha Y? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a metade. Ou seja, aqui é 8,5 unidades de área. Então, a gente já percebe que é diferente das 8 unidades que a gente encontrou em W. Então, a Y não é a resposta correta. Vamos ver aqui a figura X. Vamos contar os quadradinhos como unidade de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui já encontramos 8 unidades de área. Então, tudo leva a crer que X possui a mesma quantidade. Mas, como eu sempre digo, vamos conferir todas, que é para que às vezes a gente pode ter errado, em uma outra situação, e a gente conferindo tudo, a gente tem certeza. Então, vamos ver a figura K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meio, ó. Y e K tem a mesma quantidade, 8,5 unidades de área. E a figura Z? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meio também, 8,5 unidades de área. Então, a gente identifica qual das figuras tem a mesma área da figura representada pela letra W, a figura X, que corresponde à alternativa A. Vamos para a última questão. Paulinho desenhou um peixe na malha quadriculada, como mostra na figura abaixo. Então, nós temos aqui um peixe, essa área de cinza, área interna, área. Considerando um quadradinho como unidade de área, a área da figura é. Então, vamos contar, não é isso? Vamos contar primeiro, em situações como essa, os quadradinhos inteiros, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E aí a gente vai juntar 23, ó, meio e meio. Então, 24. A gente tem aqui meio com meio, 25, conta como um só. Aqui, ó, meio com meio, 26. Esses dois formam 27, 28. Esse com esse, 29. E esses dois, 30. Ou seja, nós temos que a área do peixe é de 30 unidades de área. E aí, para a gente finalizar, só reforçando. Perímetro, contorno e área, parte interna, conta os quadradinhos, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho esses conceitos. Área e perímetro em malha quadriculada. Finalizamos mais uma correção de atividades. E como eu sempre solicito, vocês devem fazer o registro fotográfico e estar me enviando lá no PV de WhatsApp, para a gente sempre validar a nossa frequência a partir desse registro. Então, agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram da aula, não deixe de comentar. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço.